Saudações mágicas, eu sou Cristiano Aro e esse é o canal Meu Eu Mágico. Você já sabe, esse espaço voltado para a gente conversar sobre empoderamento pessoal, sobre espiritualidade, sobre expansão de consciência. E o tema do nosso bate-papo de hoje é muito contemporâneo e muito polêmico, mas um canal dedicado a empoderamento pessoal que se preze, em algum momento, vai ter que esbarrar nesse assunto. Então senta aqui comigo, respira fundo, que hoje nós vamos conversar sobre o nosso relacionamento com essa pequena, grande caixinha sem a qual nós não fazemos quase nada hoje em dia, não é mesmo? Quase nada ou nada? Pois é, a importância dos nossos celulares cresceu tanto nas nossas vidas que os papéis estão gravemente se tornando invertidos. E se você acha que eu estou exagerando, fica aqui comigo que você vai se surpreender. Muito bem, então vamos lá. Eu sei que muita gente nem vai querer continuar assistindo o vídeo achando que esse tema não tem relevância nenhuma. E é importante esclarecer o seguinte, gente, apesar de eu vir de uma época onde ainda não haviam celulares, apesar de eu vir de uma época onde quando a gente saía para a rua não tinha como a gente se comunicar com as pessoas que estavam dentro de casa, não é por isso que eu vou negar a importância desse aparelho nas nossas vidas, mesmo porque eu trabalho 24/7 com o celular, através do celular. O telefone celular, seguido posteriormente da internet, revolucionaram inegavelmente e irreversivelmente a história da humanidade. Não tem como a gente negar isso, não tem como a gente querer voltar para uma época em que isso não acontecia. Todos nós nos beneficiamos muito de tudo que essa combinação da internet com o aparelho celular nos traz. Mas o problema, gente, é que isso não vem com manual de instrução. O problema é que nós não aprendemos a usar essa combinação tão poderosa de uma forma que seja salutar para a gente, sem se proteger dos efeitos colaterais que isso traz. Existe um estudo recente de uma psiquiatra, a professora Anne Lembke, que dá aula na Universidade de Stanford e é responsável por uma clínica de dependentes químicos. E esse estudo recente mostra que a combinação do celular com as redes sociais acaba gerando em nós seres humanos a liberação de dopamina. Caso você não saiba, a dopamina é um neurotransmissor responsável por levar informações do cérebro para várias partes do corpo, que é conhecida como o hormônio da felicidade. Quando esse hormônio é liberado, nós temos uma sensação de alegria, de bem-estar, de saciedade e um aumento da nossa motivação em fazer aquilo que estamos fazendo. Pois é, gente, já está cientificamente comprovado que o celular, juntamente, as redes sociais através do celular, liberam esse hormônio dentro da gente. Você parou para se perguntar por que você passa tanto tempo nas redes sociais? Às vezes muito mais tempo do que você gostaria de passar? Você, assim como eu, também deve ter aquela sensação. Quando você abre o seu Instagram, por exemplo, e não tem muitas notificações para você olhar, dá uma tristezinha. Agora, quando você abre o seu aparelho celular, seja o seu WhatsApp, seja o seu Instagram, o aplicativo que for, e você vê um monte de notificações, aquilo necessariamente te empolga a continuar, ver o que aconteceu, responder. E é interessante notar que essa liberação de dopamina acontece com a gente e acontece com as pessoas com quem você está interagindo também. E o algoritmo sabe muito bem disso, gente. E é importante você entender que o algoritmo não funciona para te deixar feliz, não funciona para o seu bem-estar, não funciona para você ficar bem. O algoritmo funciona para que o sistema, para que a internet, para que o sistema digital fique bem, devolvendo para você sempre mais aquilo que você gosta de ver e para aquelas pessoas que estão interagindo com você também. Então, você está ali gastando todo aquele tempo, enquanto isso te traz uma sensação de bem-estar, de prazer e te motiva a continuar fazendo. E quando você vai interagindo com pessoas, você está ajudando o algoritmo a gerar essa mesma sensação em quem está do outro lado. Percebe que esse é um círculo vicioso? Porque quanto mais a gente fica viciado nessa recompensa momentânea de bem-estar, e a gente merece, né? Afinal de contas, a gente trabalha que nem os condenados, se mata o dia inteiro. A gente sempre usa essa desculpa, nossa, eu trabalho tanto que esse é o meu momento de pegar o meu celular. Até aí tudo bem, gente, não tem problema nenhum em a gente encontrar algum mecanismo que nos traga bem-estar. O problema é que você, assim como eu, já deve ter percebido que muitas vezes você quer ficar 15 minutos ali e você fica 1h30. O problema é quando você sabe que você precisa ir dormir, você tem um horário específico para levantar, suas horas de sono estão contadas e você não consegue se desligar daquilo e continua ali perdendo mais tempo, que dirá horas. Assim sendo, essa combinação das redes sociais dentro do nosso aparelho celular tem o poder de roubar um dos seus bens mais preciosos,
o seu tempo e, consequentemente, a sua liberdade. Pessoas, relacionamentos, religiões, sistemas, crenças, tudo isso já existe há muito tempo com o objetivo de controlar você. E como se não bastasse tudo isso na era moderna, nós temos mais uma coisa para te controlar: a internet dentro do seu celular. A diferença é que o método de dominação que o celular utiliza, diferentemente desses outros todos que eu citei, é muito disfarçado, porque ele recompensa você com bem-estar momentâneo pelo tempo que você passa lá. Diferente dos outros que te oprimem, que te fazem mal, aqui você se sente se recompensando. E como eu já citei, mais grave ainda, você se recompensa enquanto você está recompensando outras pessoas do outro lado. E essas pessoas, quando são recompensadas, vão buscar mais disso e te oferecem mais. E quando você recebe mais, você dá mais também, num círculo vicioso difícil, muito difícil de ser rompido. E é importante dizer, gente, que tudo que eu já falei nesse vídeo e tudo que eu vou dizer ainda são coisas pelas quais eu passo, tá? Eu estou falando para vocês da minha experiência diária, minha experiência pessoal com o celular, eu não estou imune a isso. Isso é extremamente sério. E novamente, eu não estou dizendo que você tem que abrir mão do seu celular ou que seja um pecado, que palavra horrorosa é essa, né? Que seja um pecado você usar essa caixinha em algum momento do seu dia para trazer algum tipo de satisfação pessoal. O problema é quando esse hábito começa a te privar de outras coisas importantes, como por exemplo o controle da sua própria vida. Se você acha que eu estou exagerando, é importante você saber que as formas de dominação e controle mais eficazes são aquelas que acontecem de forma gradativa, quase imperceptível e quando você vê, já foi. Um exemplo muito clássico, né, que a gente aprende desde a época da escola é aquela história de você colocar a rã na água, que é um ambiente que ela gosta, e aí você vai aumentando a temperatura devagarzinho, como ele é um animal de sangue frio, até que ela perceba isso, ela já está cozida e não consegue mais sair dessa água. Exagero? Você acha que eu estou exagerando? Você acha que pode ter uma teoria da conspiração por trás disso? Então vamos falar aqui sobre alguns indícios que podem mostrar que a sua relação com o celular já está completamente invertida e você não percebeu ainda. Gente, nós vimos que isso é um estudo científico, tá? Que regula essa relação entre o celular e a dopamina. Tem até um estudo que diz que nós somos a geração dopamina por conta do celular. Teoria da conspiração seria nós dizermos que as redes sociais fazem isso com a intenção de viciar você. Isso poderia ser uma teoria da conspiração. Será que não é isso mesmo, gente? Mas o que é fato é que o hormônio que o seu contato com o celular libera vai deixando você gradativamente viciado. Então vamos ver aqui alguns indícios de que isso está acontecendo. Primeiro, você leva o seu aparelho celular para qualquer lugar que você for. Você não consegue se desligar dele. Para qualquer lugar que você for, você tem que levá-lo. Segundo, toda vez que o seu celular toca ou tem alguma notificação, você precisa olhar naquele exato momento. Separa tudo que você estiver fazendo para olhar a notificação. E se você não pode parar para olhar a notificação, você fica angustiado porque você precisa logo saber quem é que falou com você, o que aconteceu, que tipo de notificação chegou. Terceiro, você, como a gente já viu, gasta mais tempo no seu celular do que você gostaria. Se programa para ficar um determinado tanto de tempo, ou nem se programa, porque a gente não tem hábito de se programar muito, né? Mas o tempo vai passando e você vai ficando, e daqui a pouco te passa na cabeça assim, nossa, eu tinha que fazer tal coisa, nossa, eu precisava fazer tal coisa, e você está lá. Já parou para pensar quem é que está mantendo você preso ali, se você tem consciência de que tinha outras coisas para fazer? E quarto, e talvez um dos mais graves, o celular acompanha você nos seus momentos mais íntimos. Gente, a gente leva o celular para o banheiro, se torna um grande depositário, né? Sei lá, um grande receptáculo de coliformes fecais o nosso celular. Nós levamos o celular para o banheiro. Em contrapartida, nós levamos o mesmo celular para a mesa enquanto nós estamos comendo. E tem gente que está comendo com uma mão e com a outra está mexendo no celular. Nós levamos o celular para a cama, e esse acho que é o mais difícil de todos, né? Antigamente as pessoas sentavam na cama e iam ler livros. Hoje as pessoas sentam na cama e vão ver memes. Deitam na cama e vão ver memes. E dormem com aquilo, com toda aquela energia, com toda aquela radiação do lado da cama. E aí você acorda, qual é a primeira coisa que você faz? Pega o celular novamente. Sem contar no efeito soneca, né? Que o despertador de celular tem, que é uma coisa horrorosa, né, gente?
O Ricardo estava falando para mim outro dia que ele leu no livro lá, Milagre da Manhã. Se é horrível acordar cedo uma vez, a gente fica no efeito soneca acordando cedo várias vezes no mesmo dia. Coisa que um despertador, por exemplo, não tem como você fazer, né? Ou você acorda ou você não acorda. Enfim, se você sofre desses 4 sintomas que eu falei, ou pelo menos de algum deles, esquece. O seu celular está definindo a forma como ele quer utilizar você. Concordando você com isso ou não, gostando você disso ou não, o seu celular está ditando as regras de relacionamento entre ele e você, não é nem entre você e ele, é entre ele e você. E acabou de acontecer nos cortes aqui que a gente dá de um período para outro, né? Do Ricardo esquecer que eu estava aqui olhando para o celular, porque ele estava olhando para o celular dele vendo notificações. Você já parou para pensar no que está por trás desse relacionamento, desse comportamento obsessivo compulsivo que nós temos com o nosso celular? Enfim, é importante então que a gente, já que eu trouxe uma problemática, é importante que a gente traga algumas sugestões para a gente conseguir mudar isso. E que são sugestões para mim também, tá bom, gente? É importante nós separarmos as facilidades, os benefícios e as vantagens que o celular nos traz da recompensa momentânea, da recompensa mental momentânea que ele nos traz. É importante que você, assim como você define limites de tempo e espaço para tudo na sua vida, que você também defina limites de tempo e espaço para o uso do seu celular. Você sabe o tempo que você tem para ficar na academia, você sabe o tempo que você tem para trabalhar, se você bate ponto, não é? Você sabe quantas horas de sono você tem para dormir, e é importante que você também defina uma relação de limites de espaço e tempo entre você e o seu aparelho celular. Outra coisa que pode te ajudar é você aprender a encontrar outras recompensas mentais, outras recompensas de bem-estar momentâneo, mental, além do celular, gente. Eu, por exemplo, adoro ler, mas o meu tempo acaba sendo muito corrido e eu dedico 30 minutos do meu dia para ler um livro. São 30 minutos, não dá para fazer mais do que isso, infelizmente, não vou ficar aqui me fazendo de vítima, né? Mas o tempo que eu estou fazendo isso é um tempo maravilhoso, é um tempo muito prazeroso. Você pode ter isso num exercício físico, você pode ter isso numa meditação, você pode ter isso numa leitura, você pode ter isso olhando pela janela e vendo a paisagem, ouvindo música. Já parou para ouvir música sem estar fazendo alguma outra coisa enquanto você ouve música? Não ter a música como pano de fundo, mas ter a música como objetivo. Vou parar agora para ouvir música? Existem várias outras formas de você se recompensar pela sua vida sofrida, pelo seu trabalho duro e ter liberação de dopamina sem que você fique viciado nisso e sem que você esteja alimentando o vício de outras pessoas nisso, tá? E uma outra coisa muito importante é você ousar se manter um tempo longe do seu aparelho celular. Ouse desligá-lo. Você sabe que a gente estava aqui atrasado com o tempo, porque o Ricardo tem que sair para trabalhar, e eu fui colocar o celular aqui no tripé e ele acabou reiniciando. Eu já fiquei pé da vida pelo tempo que ia levar para o celular reiniciar. Quando foi a última vez que você, opcionalmente, por vontade própria, desligou o seu aparelho celular? Parece que é um oxigênio, né? Se ele desligar, a gente morre junto. E nessas horas eu fico lembrando daquela franquia que eu gosto muito, do Exterminador do Futuro, onde a inteligência artificial foi ganhando tanta proeminência, tanta importância na vida dos seres humanos, que quando a humanidade resolveu tirar ele da tomada, não foi mais possível. Então, ouse desligar o seu aparelho celular, ouse passar um tempo longe dele, ouse sair e deixar ele em casa, como no tempo que eu era criança, por exemplo. Onde você estava? Não te achei. Eu estava onde eu queria estar, ninguém tem que me achar nesse momento. Eu tenho autonomia, eu tenho liberdade, eu tenho soberania sobre meu tempo, sobre a minha liberdade de ir e vir, sem que necessariamente alguém me encontre nesse período ou alguém saiba onde eu estava. Eu tenho direito de entrar no lugar e não fazer check-in para as pessoas saberem tudo que eu fiz na minha vida recreativa ou na minha vida de trabalho. Ouse desligar o seu aparelho por um tempo e ficar longe dele para ver como é que você se sente. Você pode achar que tudo isso que eu estou dizendo é um grande exagero. E se você sente que essas coisas que eu mencionei não estão acontecendo com você, meus parabéns, eu fico realmente muito feliz. Mas é importante lembrar que nenhum de nós está imune de passar por isso e que ficar de olho atento na sua relação com o seu celular é sim muito importante. Teorias da conspiração e exageros à parte,
É importante você se lembrar que tudo aquilo que rouba seu tempo, sua autonomia e sua liberdade não pode ser bom e deve ser sumariamente controlado por você. Nós temos que aprender a utilizar tudo que essa era moderna tem de bom a nosso favor, nos protegendo conscientemente dos efeitos colaterais que isso possa nos trazer. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, não esqueça de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Faça essa troca energética comigo, se inscreve aqui, comenta alguma coisa, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, curte. Obrigado pelo seu tempo e daqui 15 dias nós estamos de volta com outro assunto.